Bom, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer ao professor Gilberto pelo convite, também cumprimentar a plateia, os organizadores. É uma satisfação estar aqui, fazendo essa reflexão com vocês. Então, eu vou falar sobre valorização de resíduos sólidos urbanos, né? As lacunas e barreiras de efetivar essas tecnologias. Agradeço também a palestra da Ana, que antecedeu a minha, né? Porque mostra o problema que a gente vive nas cidades. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui, apresentar por que a geração de resíduos está atrelada ao desenvolvimento econômico e social que vivemos desde da Revolução Industrial. Então, no início, antes da Revolução Industrial, os resíduos eram basicamente resíduos orgânicos, né? E produtos artesanais mais duráveis. Foi, então, a partir da Revolução Industrial, onde se começou uma produção em massa, né, de resíduos, a expansão do mercado e resíduos, o surgimento de uma variedade, complexidade dos resíduos. Então, durante o século XX, esse crescimento das cidades, o crescimento da industrialização, contribuíram para aumentar a geração de resíduos e criar uma cultura de resíduos descartáveis, né? Então, atualmente, a gente vive essa era do descartável, onde foram criados produtos, embalagens que facilitam nossas vidas, mas estão impactando muito o meio ambiente, né? Então, poluição do solo, poluição do ar, poluição da água, perda da biodiversidade, emissões de gases de efeito estufa, né, que provocam o aquecimento global e as mudanças climáticas, que são o maior problema que a gente vive atualmente, né, e impacto na saúde humana. Então, há um estresse e um impacto no meio ambiente em decorrência da alta geração de resíduos. E eu gosto sempre de mencionar nas minhas aulas e palestras esse autor, que é um filósofo britânico-polonês, né, que escreveu, ele traduz a sociedade contemporânea, escreveu 2 livros muito famosos, que eu imagino que muitos devem ter já lido, ou folheado, ou visto, que é A Modernidade Líquida e O Amor Líquido. E ele diz que a gente vive uma era, né, essa sociedade moderna, de uma produção compulsiva de novos projetos. Então, tudo pode ser mudado em uma velocidade estonteante. O que é novo hoje passa a ser velho numa rapidez muito grande e que nada é feito ou produzido sem gerar lixo. Então, ele diz que o lixo é a parteira de toda a criação e o seu mais formidável obstáculo. E ele conta que perguntaram a Michelangelo como você faz suas famosas estátuas. E ele disse, eu olho para o mármore e tiro o excesso. E o excesso é o lixo, né? Então, uma casa que foi feita uma reforma não está pronta antes de ser varridos os dejetos indesejáveis da casa, né? Então, a gente nasce gerando lixo, que é a nossa placenta, né? A nossa não, da nossa mãe, e morre gerando lixo. Então, é muito importante, né? E ele termina dizendo que a sobrevivência da vida moderna, desse modo de vida, vai depender da destreza com que a gente vai fazer a remoção do lixo. E, ao mesmo tempo que há uma geração de
de resíduos muito grande, né, há um exército de pessoas que são invisibilizadas, né, e que não entraram dentro do mercado, da cadeia de produção e que vivem do lixo, né, que são os catadores e catadoras de materiais recicláveis, que vivem que sobrevivem, né, catando e vivendo do lixo. Outro, eu queria dar destaque aqui a essa greve de garis que teve no Carnaval de 2014, aqui no Rio de Janeiro, e que mostra, né, nessas fotos a importância da limpeza urbana, né, a importância desse serviço que nunca para e que é extremamente essencial para a dignidade, manter a dignidade dos espaços, e a saúde e a rotina de uma cidade. Então, aqui no Réveillon, a gente sabe que fica toneladas de lixo e cada vez a Conlurb, os diretores concorrem para saber quem limpa mais rápido, né? Qual é o diretor que promove uma limpeza mais rápida da Praia de Copacabana. Eu também acho interessante essas fotografias que eu vou mostrar aqui para vocês, que é de um fotógrafo chamado Peter Menzel, que ele teve uma ideia que, a meu ver, achei muito interessante. Ele fotografa famílias, né, com suas posses em diferentes países do mundo. E aqui mostra uma família tipicamente americana, né, branca, protestante, que tem 2 carros, mora numa grande casa, tem vários eletrodomésticos. Aqui já é uma família japonesa, os espaços menores, mas também com bastante eletrodomésticos e móveis. Aqui já uma família na Tailândia, com eletrodoméstico, tem apenas geladeira e televisão, então, poucos móveis, muita coisa artesanal, vivendo numa área rural, uma renda per capita bem menor, né, do que a americana. Aqui uma família cubana, e aqui, em contraste absoluto, né, uma família de Mali com produtos artesanais, sem energia, cozinhando a carvão, e isso mostra que, em detrimento das questões de renda per capita, mostra, em detrimento do conforto, né, de cada família, mostra o que essas famílias vão gerar de resíduos, né? Então, é bem diferente, né, e mostra que os resíduos estão totalmente atrelados ao desenvolvimento tecnológico e social de cada sociedade, né? É óbvio que uma família americana ela vai produzir muito mais lixo muito mais complexo, né? Os resíduos muito mais complexos, com toxicidades e variedades, e muito mais difíceis de tratar do que famílias ou países que vão gerar resíduos mais biodegradáveis. Ainda fazendo um panorama da geração de resíduos, eu agradeço o Banco Mundial, né, que lançou um relatório agora em 2026, e eu trago esses dados fresquinhos aqui para vocês. Então, de acordo com o Banco Mundial, foi gerado em 2022 2,56 bilhões de toneladas de resíduos. E é interessante que essa geração de resíduos estava prevista para 2030, no penúltimo relatório, né? E em 2022 já alcançamos o que era previsto para 2030. E se continuarmos da forma que está, né, dentro dessa perspectiva, desse baldo business as usual, a geração de resíduos vai chegar em 2050 a 3,86 bilhões de toneladas. Eu acho que...
E o preço, né, o que é gasto com a geração de resíduos, né, com a gestão de resíduos. Então, em 2022, foram gastos 250 bilhões de dólares, né, para gerir os resíduos, e a projeção é que tenha um gasto de 426 bilhões de dólares. Então, os países de baixa renda, de média renda, gastam em torno, que é o caso do Brasil, né, gastam em torno entre 40 e 45 dólares por tonelada, em geral, para coleta e descarte em aterros ou sanitários ou lixões. Lixões não se paga, né, mas aterros sanitários e aterros controlados. E nos países de alta renda, o investimento é de 120 dólares por tonelada. Então, a gestão de resíduos ela já consome 6% dos orçamentos municipais, o que é muito considerável, né? Se você imaginar cidades pequenas consumir 6% do orçamento municipal para a gestão de resíduos e, além do mais, a gestão ser apenas coleta e disposição, é um gasto significativo. Então, para vocês aqui, aqui tem países de alta renda, né, que representam 16% da população global e gera 29% dos resíduos do mundo, né? Enquanto os países de baixa renda têm 9% da população global e geram 4% de resíduos. Então, também mostrando aí a diferença entre os países de alta renda e baixa renda com respeito à geração de resíduos. Interessante pontuar que os países de alta renda, eles têm 99%, né, praticamente 100% do resíduo gerado é coletado, enquanto os países de baixa renda coletam apenas 28%. Então, os resíduos, 72% dos resíduos dos países de baixa renda vão para o ambiente, né, de forma inadequada, né, poluindo o solo, o ar, né, os corpos d'água e oceanos. É interessante também a gente saber a composição dos resíduos, né? Por que quer dizer, se você vai fazer uma gestão, como foi a palestra da minha colega que me antecedeu, Ana Paula, falando sobre a quantidade de resíduos de poda que tem no resíduo urbano. De fato, eu fiz um trabalho numa cidade que a maioria dos resíduos, quer dizer, a maioria não, era uma dificuldade, era gerir esses resíduos de poda. Então, 38% dos resíduos, né, isso é uma média do mundo, 38% é constituído de matéria orgânica e entre a matéria orgânica tem também esses resíduos de poda. Só que nos países em desenvolvimento, né, como vocês viram pelas fotos que eu mostrei do Peter Menzel, os resíduos biodegradáveis, os restos de comida, são em torno de 52%, que é o caso aqui também do Brasil, né? E desses dessas 2,56 bilhões de resíduos que são gerados no mundo, 12,5% são plásticos, e desses plásticos, 65% são plásticos de uso único, né? E 40% são de embalagens. Então, a gente trata, hoje, a gente vive os resíduos que, como esse aqui, infelizmente, né? Que em menos de 1 minuto a gente vira lixo, né? E 50% de resíduos secos, né? Resíduos que podem ser reciclados, entre eles os resíduos eletrônicos.
eletrônicos. Então, e para onde vão esses resíduos? Né? Então, de acordo com o Banco Mundial, o aterro e recuperação, né, 29% vão para aterros sanitários, sendo que vão para aterros, né, sendo que 17% são aterro sanitário e 12% de aterro controlado. 21% são recuperados através de reciclagem, compostagem e digestão anaeróbia, 20% de incineração, com recuperação de energia, e 30% dos resíduos são perdidos no ambiente, 17% não é coletado e 13% vão para lixões a céu aberto. Então, assim, o Brasil está na mesma... também tem uma produção considerável de resíduos, né, de acordo com a ABREMA, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, né? No Brasil são gerados 81,6 milhões de toneladas de resíduos, gerando, em média, né, um per capita de 384 quilos por habitante. E desses 82 milhões, aproximadamente, apenas 6 milhões não são coletados, né? E aí são os resíduos não coletados que vão impactar também bastante o meio ambiente. E, como eu falei anteriormente, né, o Brasil é um país assimétrico, extremamente desigual, né, e a região que mais gera resíduos é a região sudeste, que é a região mais rica e é também a mais populosa, com 49% dos resíduos gerados no Brasil. Então, praticamente 50% desses 80 milhões são gerados aqui, nesses 4 estados do Sudeste. Eu queria saber se eu não... tá. Ele consegue. Ok. Então, o Brasil ele segue uma tendência mundial, né, de crescimento de resíduos. Para vocês terem uma ideia, de 2010 até 2022, foram gerados 26,6% de resíduos, né, e, em termos de crescimento populacional, foi apenas 6,5%. Então, geramos mais resíduos do que tem o crescimento populacional. E outro aspecto interessante é que 85% da população brasileira vive nas cidades. Então, a gente mais ainda tem que dar resposta para a geração de resíduos, né? E o que é que diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Nossa política, eu sempre falo, nossa política, ela está antenada com as modernas políticas de países avançados. E ela estabelece uma hierarquia para a geração de resíduos, né, para a gestão de resíduos, que é a prevenção, né? Na prevenção, você pode pensar em não geração e também em redução. Na reutilização, que vem em segundo lugar. Em terceiro, reciclagem. E a recuperação, que aí é onde a gente chama a questão da valorização e dos tratamentos de resíduos. E, por último, esgotado todas as possibilidades, a disposição de forma adequada, né? E que, na disposição de resíduos em aterro, não vá esses resíduos que possam ser valorizados, como a Ana Paula falou, né? Como o caso dos resíduos de poda.
Então, por essas razões que eu falei, ao longo dessa pequena conversa nossa, né? É daí que surge o interesse pela valorização de resíduos, que muda o paradigma da gestão de resíduos, de uso, descartar em aterros ou incinerar, e para atender aos princípios da economia circular, quando esse resíduo retorna ao ciclo de vida, novamente se insere no mercado, né? Então, essa valorização, hoje em dia, se fala muito, e principalmente também, dada a geração de resíduos, que é enorme e complexa, porque mesmo os países avançados que conseguiram fazer uma gestão melhor de resíduos, né, atendendo aí, cumprindo todas as etapas da gestão, desde uma coleta eficiente até tratamentos e disposição final, a geração de resíduos só aumenta. Então, é preciso, né, fazer aí uma mudança de paradigma para que haja uma redução dos resíduos. Então, e quais são as rotas de tratamento? A gente tem as rotas físico-químicas, que estão inseridas reciclagem, solidificação, estabilização, rotas biológicas para os resíduos biodegradáveis, que podem ser compostagem, digestão anaeróbia, e as rotas termoquímicas, que a pirólise, gaseificação, né, que é o motivo desse nosso evento aqui. E, claro, tem rotas combinadas, rotas híbridas e outras rotas tecnológicas, como mineração de aterros e outras tecnologias, mas eu vou falar dessas 3 tecnologias de forma também muito breve, mas destacando. Então, com respeito à reciclagem, a gente tem a reciclagem pré-consumo, que é quando o resíduo é aproveitado dentro do processo produtivo, né, gerando o mesmo produto. E a gente tem a reciclagem secundária, né, chamada também de mecânica, que é a reciclagem pós-consumo, quando a gente aí necessita de uma segregação prévia do material, faz nossa coleta seletiva, né, essa reciclagem secundária. A reciclagem terciária, que também a gente tem discutido aqui ao longo desses 2 dias, né, vem essas rotas termoquímicas, né, pirólise, gaseificação, e a reciclagem quaternária, que é quando você usa a recuperação energética a partir dos resíduos. Então, a solidificação e estabilização são técnicas que a gente usa para estabilizar resíduos contaminados, perigosos e tóxicos, né? Quando você vai usar ali algumas substâncias ou encapsular esses materiais para você poder transportá-los de forma que não causem perigo, né? Você tanto pode armazenar como transportar e dispor de forma mais segura, né? E esses materiais, né, podem também ser valorizados, né, como cinzas de incineração contaminadas para blocos de concreto, ou tijolos, outros materiais. A tecnologia de compostagem, né, é uma tecnologia milenar, fácil, simples, uma decomposição anaeróbia, aeróbia dos resíduos, né? Eu sempre digo para os meus alunos, não tem compostagem anaeróbia,
onde você transforma resíduos. Então, é uma tecnologia simples, como eu falei, porém ela tem a dificuldade de ocupar grandes áreas, né, e de ser lenta. Então, não é fácil, viu, Ana, fazer revisão, tratar resíduos orgânicos. Não é fácil, né? Não é fácil tratar resíduos de uma forma geral, né? A gente fica achando que é fácil, porque como se é tão simples e tão fácil, por que não se faz? Não é fácil. E, inclusive, nos países desenvolvidos, né, que estão bastante avançados, eles têm uma dificuldade enorme de tratar os resíduos orgânicos, né? A digestão anaeróbia é uma degradação, né, dos resíduos em biodigestores, né, quando você vai ter um controle maior do processo. Então, a digestão anaeróbia, você vai ter biogás, você vai ter um solo com o digestato, né? Você também pode tirar valorizar outros materiais, né, através desse processo, como precipitação de estruvita e outros componentes, né? Então, é uma tecnologia super que está se desenvolvendo muito, né? Eu fiz meu pós-doutorado em Barcelona, na universidade, no departamento de biotecnologias. Eu sou engenheira civil e fui trabalhando com o meio ambiente e fui fazer o pós-doutorado no departamento de engenharia química, né? Porque eu queria estudar a digestão anaeróbia e essas tecnologias. E, assim, eles valorizam bastante e está, assim, de moda, vamos dizer assim, na Europa, os tratamentos de resíduos orgânicos, né? Eles estão querendo sair da incineração e estão buscando tecnologias, né, para tratar os resíduos orgânicos, dada a grande quantidade que é gerada, né? Então, a gente também tem a pirólise, né, que é as tecnologias termoquímicas, que foi o que foi discutido aqui bastante, então eu não vou nem falar muito sobre a pirólise, e a gaseificação. Essas foram as tecnologias que eu dei destaque, né, nessa apresentação. A pirólise, a gente tem como produtos o biochá, o bioóleo, o singás, e a gaseificação, que é uma tecnologia onde você vai ter uma quantidade menor de oxigênio, ou então a quantidade controlada de oxigênio, você vai ter aí como produto que pode ser valorizado através do processo singás. Então, eu vou passar aqui. Você também pode usar tecnologias híbridas, né? No caso, por exemplo, na Alemanha, eles fazem a digestão anaeróbia, mas para não usar o digestato diretamente na agricultura, eles passam primeiro por um processo de compostagem. Então, você pode usar outras tecnologias, né? Ou tecnologias combinadas para tratar os resíduos. E, então, vamos ver aqui, que é o motivo, né, do título da minha palestra, por que essas tecnologias, se é tão importante valorizar os resíduos, por que não são tão disseminadas, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade, eu acredito que seja a segunda cidade mais rica do Brasil, né? Que gera entre 10 e 12 mil toneladas por dia de resíduos, 50% matéria orgânica, e esses resíduos todos vão para o aterro de Seropédica. Por que não tem? E nós temos apenas um biodigestor aqui no Rio de Janeiro, que é o biodigestor que está no Caju, que foi um investimento de 10 milhões de reais e, até o momento, opera com 30 toneladas. Então, é muito difícil você ter tecnologias para
dar vazão, né, que possam absorver toda a geração de resíduos de uma cidade, no caso, aqui como exemplo do Rio de Janeiro. Então, o primeiro ponto que eu destaco, né, são os altos custos operacionais, altos custos de investimento inicial. É muito difícil competir, por exemplo, com aterro sanitário, né? Se a Conlurb paga R$ 150 a tonelada, como é que ela vai competir com pirólise, com biodigestão e outras tecnologias? Então, essas tecnologias elas vão exigir, né, um alto custo operacional e alto custo, um investimento altíssimo inicial e também um alto custo operacional. Vai precisar de mão de obra especializada, do expertise, né? A gente tem que saber operar essa tecnologia. Então, o biodigestor do caju é um exemplo, né, do quanto a gente precisa saber operar e se desenvolver com respeito à utilização dessas tecnologias. Diga. Então, 30 toneladas. Opera praticamente no limite. Diga. Exportar para onde? Quem vai querer? Bom. Foi bom você tocar nesse assunto aí, porque é o seguinte, eu fui num seminário, né, o ano passado, na Costa Rica, e tinha uma moça holandesa que ela deu uma palestra e ela falou o seguinte, olha, lá na Holanda, eles fizeram incineradores tão grandes e tão potentes que eles estavam importando o resíduo, porque era mais caro, né, parar o incinerador do que eles importarem resíduos. Né? Como é seu nome? Davi. Então, Davi, eu acho difícil um país querer comprar resíduos, né? A não ser nesse caso da Holanda. Então, assim, eu acho que cada país ele está tendo dificuldade para gerir seus resíduos. Então, assim, eu espero que um dia a gente chegue nesse mundo, né? De poder exportar essas toneladas de. Obviamente, a gente tem uma capacidade muito grande, né, de muita biomassa, já que é um país que a atividade agrícola é uma atividade muito forte. Né? Mas eu espero que aí o professor povoe nossa agricultura com pirolizador para a gente exportar bastante. Exato, exato. Exatamente. Primeiro vamos tentar sair do basicão, que é o que a gente faz, né? Coleta e disposição final em aterro ou sanitário, ou aterro controlado ou lixões. Regiões como regiões norte, cidades 60% dos resíduos na região norte vão para lixões. Então, do ponto de vista técnico, né, a gente pode falar que existe uma dificuldade muito grande com a segregação. Né? E essa dificuldade também ocorre nos países avançados, né? Tanto que eles vão mudar agora a gestão. Por exemplo, em Barcelona, eles vão colocar chip nas bolsas de lixo porque para saber, porque quando o caminhão
pegar, né, eles vão ter sensores que eles vão identificar se naquele resíduo orgânico tem outro material que não seja o resto de comida, e eles vão largar a bolsa lá, na calçada, né, porque é uma grande dificuldade, né, a segregação de forma correta. E para fazer a reciclagem e usar a biodigestão, compostagem, a gente tem que, incineradores e pirolizador, tem que vir um resíduo segregado, bonitinho, né, para que seja realizada sua valorização, né? Há também, por outro lado, da parte social, preconceitos, né? As pessoas não sabem daquela tecnologia, então, se fala em incineração, as pessoas, eu não quero saber porque tem emissões de dioxinas e furanos, e isso impacta muito e tal. Então, assim, há um desconhecimento sobre a eficiência, a efetividade dessas tecnologias. Há também temores, né, de desvalorização da região, né, onde está instalado, porque quem vai querer você ter um incinerador próximo no seu bairro ou um biodigestor próximo? Então, é difícil. Um aterro sanitário, você ter uma ideia, o nosso aterro, né, que é de seropédica, ele tem apenas 12 anos. 12 anos. Né? Até 12 anos atrás, a gente tinha lixão, tinha um aterro controlado. Então, assim, estamos evoluindo, mas ainda a passos bastante lentos, né? Então, outro aspecto que é importante é o aspecto regulatório, né? Você tem que ter leis, você tem que ter fiscalização, você tem que ter monitoramento. Então, é importante essa questão regulatória. Então, assim, também é interessante que exista, né, para a gente mudar esse paradigma, é preciso ter investimentos, né, financeiros. Vocês viram que os países de média e de baixa renda investem $40 na tonelada, enquanto os países de alta renda, $120, praticamente 3 vezes o valor, né? Então, o investimento, dinheiro é importantíssimo, né? Investimento, mas é importante esse olhar público, né? O que se quer, estratégias, né? Investimento público também, né? Para mudar essa gestão que é só coleta e disposição final em aterro. Então, é importante essa questão. Também é importante, para mudar, né, pode ser que taxar ou fazer algumas sanções para inibir os aterros sanitários, né? Não que eles não sejam importantes, mas é extremamente importante que não vá resíduos valorizáveis ao aterro e limitar também, né? Porque senão não vai mudar. Aumentar, tem que ter uma redução muito grande em resíduos. Plásticos de uso único tem que ser abolido. Essa é uma luta minha, né, para que a gente consiga ter leis que dificultem, né, e que proíbam o plástico de uso único. Na Europa já tem leis, né, que proíbem o plástico de uso único. Tem que ter um engajamento social também grande. Muitas vezes as pessoas criticam ou dizem aqui no Brasil a gente não sabe separar, a gente não sabe fazer a coleta seletiva e tal, mas eu acho que não é só o cidadão, né? Eu acho que tem que ter política pública, tem que ter sanção, tem que ter benefício. Toda vez que tem investimento, a sociedade ela vai corresponder. Então, não gosto de culpabilizar o cidadão de forma nenhuma.
né? Então, essa regulação, fiscalização é muito importante. E também, eu acho que a IA, né, inteligência artificial, ela vem aí também para contribuir, né, primeiro com as tecnologias no sentido de otimizar esse monitoramento e no sentido também de melhorar roteiros de coleta seletiva, sensores, né, para monitorar os resíduos, saber também os fluxos de resíduos. Então, eu acho que a inteligência artificial ela tem um papel, né, vai desempenhar um papel no melhoramento, né, da gestão de resíduos. E, para finalizar, né, deixar essa frase que a gestão de resíduos não é apenas um custo operacional, é um investimento, né, mais fundamental no crescimento econômico inclusivo, na mitigação climática e na habitabilidade urbana. É isso, muito obrigada.